Tudo certo? É claquete? Como é? Olá! Olá, eu já ia falar boa tarde, lembrei de uma coisa que tem que ser atemporal, né? Ninguém tá sabendo que é tarde, né? Vai ler em qualquer momento. Tudo bem? Estamos de volta aqui, Alexandre Karamaski, no GeoTalks, da iniciativa Brasil Geo, que tem o objetivo e a missão de elevar o ecossistema brasileiro para esse novo momento de comércio agêntico e de uma época zero clique, em que, por agentes, assistentes e inteligência artificial, a gente muda completamente o mindset de relações comerciais e relações com o mundo digital. Hoje aqui com um espetacular convidado, um grande profissional e amigo, Juliano Montrone da Odontoprev e Gustavo Zaniboni, meu parceiro técnico aqui que vai me ajudar a apertar um pouquinho o Juliano naquelas perguntas técnicas capciosas que não tá fácil para ninguém acompanhar tanta novidade. Juliano, seja super bem-vindo. Muito obrigado, Ale. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Me conta um pouquinho mais, antes da gente entrar na etapa profissional, como é que você chegou até aqui, né? De onde veio, como é que foi essa infância, o que fez você parar nesse mundo da tecnologia e qual que é a razão de ter conseguido tanto sucesso na carreira? Tecnologia nunca foi minha primeira opção. Minha primeira opção era seguir no mundo mais orientado ao agro, veterinária, Agro? zootecnia, mas aí o estudo, né, do agro, da zootecnia, ele exige ali que você se dedique de uma forma integral. Isso não era factível na infância que eu tive. Então Ah, eu venho de uma cidade chamada Dracena, interior da cidade de São Paulo, próximo a Mato Grosso do Sul. Então de lá para cá já percorri alguns anos aí de estudo, aprendizados, mas eu me formei no interior, minha primeira faculdade foi no interior, estudei em Adamantina, né, que eu saí de casa muito cedo, saí ali aham. com 18 anos, então já tem aí um E bom ali o tempo. agro é forte mesmo, né? Ali Ali é bem é forte. bem forte. Assim, de forma já virou uma força brasileira, né? Já aí um pouco mais de 11% do PIB brasileiro, então é Sim. uma força gigante. E você vem de família que trabalha no agro Não, ou não? não, Era um não, prazer, um zero. gosto interno seu. E Exatamente. alguma coisa mudou no meio do caminho aí, então. Mudou, né? Mudou a necessidade e a praticidade e a Falaram que, olha, urgência. aprende a mexer nesse negócio de Exato, computador, meu filho, porque isso aqui é o futuro. exato, Já exato, escutou essa exato, frase? exato. Foi a urgência, né, que bateu a porta ali, a necessidade. E também, próximo de Dracena, tinham poucas faculdades, né, boas faculdades. Então, a opção de estudar em Adamantina foi justamente por ter uma formação muito boa, professores na ocasião super reconhecidos. Falei, não, é ali que eu vou estudar, então eu vou seguir uma carreira mais orientada à tecnologia. Mas ali você fez computação? Você fez Ali eu fiz processamento de dados. processamento de dados? Processamento de dados. Processamento de dados. Ainda É, existe, Exatamente. Gustavo? antigamente, né, tinha a lista de sistema e o cara de Exato. processamento de Eu, dados. eu, quando eu fui prestar vestibular, era processamento de dados também, Exatamente. e eu entrei num curso, o curso se chamava Informática, É. registrado no MEC, graduação, mas se alterou no meio da minha graduação para Ciência da Computação. Eu me achei chique, né? E é engraçado que ao término da minha faculdade eu trabalhava de uma forma muito superficial com tecnologia, porque eu fui da área fiscal. Sim, Então eu fui trabalhar num grupo de você era usuário concessionárias. Não, da não, eu tecnologia. fui ali ajudar a implementar um sistema e aí eu falei, poxa, eu já trabalho com tecnologia e aí eu virei gerente fiscal, supervisor fiscal ali desse grupo. Conta a idade agora, qual que era a linguagem? Ali tinha um misto, né? Porque ali basicamente você tinha um belo de um COBOL, né? A estrutura era um COBOL e o front eu tinha muita coisa em C. Aham. Tinha muita coisa escrita em C ali. É, Então, e aí depois começou a mudar tudo para uma linguagem gráfica de Delphi. pô, foi ali que eu pedi licença do cargo. Hoje sou um dev assintomático. Foi a última coisa que eu fiz na vida, foi ser professor de Delphi em escola de informática. Dev assintomático é interessante, né? Você sacou o dev assintomático? Uhum. Explica o que é esse dev Dev assintomático. assintomático, agora que o mundo dos negócios parece que eu tô deixando, eu voltando a ser sintomático, porque
eu acho que muito parecido com você, eu gosto da área de negócio, saí da escovação de bit, da frente do computador e fui para o mundo comercial, seja vendendo telecom, seja vendendo sistemas. Mas ali é muito mais tempo fora do computador do que nele. E 2, 3 anos atrás eu tentei retornar para a área de desenvolvimento e aí falaram num tal de Python. E eu falei, tá, eu vou tentar, nessa correria, pai de 2 filhos, achar um tempinho para estudar, mas não dava. Só que este ano, principalmente 2026, eu comecei a brincar ali de IA generativa fazendo a codificação. Estou aqui para vocês dois me martelarem bastante, porque para mim está tudo muito lindo. O pouco de erro que acontece para o meu mundinho pequenininho não está me gerando problema. E eu estou me sentindo um dos super poderosos, né? Agora não precisa nem saber se é COBOL, se é Python, o que está por trás. Eu pergunto, né? Porque ele mesmo escolhe. E aí eu já aproveito essa deixa, e o Gustavo com certeza vai adorar isso, essa minha vida de pessoa física ou de pequenos negócios ou de pequenas iniciativas usando inteligência artificial para codar ou para trazer e unir tecnologia, ela é viável, possível e está acontecendo em uma grande empresa? Ela não só é viável, como ela é urgente, né? Acho que é importante destacar que nessa economia atual, a inteligência artificial ela se faz já visível e destaca já inclusive posições de receita. Uhum. Então você já tem receitas e grandes empresas oriundas de aplicação de inteligência artificial. Eu acho que acredito que até o ano passado nós tínhamos muito mais um viés de IA para melhorar a vida das pessoas internamente. Ou seja, aquela velha questão de redução de hora homem trabalhado pelo Ctrl+C, Ctrl+V, né? Eu até tenho uma brincadeira que eu falei que a gente não pode contratar uma pessoa, um ser humano, né, com todo o seu intelecto, toda a sua beleza, toda a sua perfeição e imperfeição, para fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Sim. A gente tem que aproveitar o ser humano de fato na sua essência, aquilo que ele tem de mais belo para contribuir em qualquer empresa, né? Em qualquer segmento. De incopiável, digamos assim, né? Então, hoje, por exemplo, na Odontoprev, a IA ela já abre esse parênteses, né? Que eu te interrompi. Não, por favor. Como um host ruim. Antes de você entrar no Odontoprev, né? Você até passa essa passagem que você teve antes por outras empresas. Chega ao Odontoprev, que você já está lá há quase 10 anos. Isso aí. Já está tatuado como um patrimônio da empresa, e aí conta também um pouquinho da empresa. Boa. Bom, a Odontoprev é líder do segmento odontológico, né, do ecossistema odontológico, mais focada em plano de saúde bucal, o famoso plano odontológico, né, que todo mundo conhece ali por meio de contratação de pessoa jurídica, mas é muito mais do que isso. Então é líder do segmento na América Latina. São 9,3 milhões de beneficiários. 9,3 milhões de beneficiários, clientes. isso aí. Mais de 30 mil dentistas credenciados na nossa rede. Então, por isso é ecossistema, né? É um ecossistema. É um ecossistema. Então já são clínicas proprietárias, a gente vem avançando na análise não, na disposição de clínica. Então no Vale do Paraíba nós já temos clínica, na região metropolitana de São Paulo, como Guarulhos, nós já temos clínica. Então isso faz com que o ecossistema seja de fato assistido pela companhia. Você vê na fonte mesmo, quando você tem a sua clínica própria, para você está com o dedo no pulso, que a gente diz, né? Você sente exatamente o que está acontecendo. Você está lá há 10 anos, já foi quando nasceu o plano odontológico, ou o plano odontológico é muito mais antigo que isso, porque eu me lembro lá quando eu era criança, primeiro o plano de saúde, que era puramente médico, né? O odontólogo estava de fora. Ou isso já é bem antigo e você entrou já com esse mercado maduro? Isso já é bem antigo. Eu acredito que eu entrei em um mercado que ele não é nem maduro, mas também não era um mercado ultrapassado, né? Acho que era uma transição. Então eu tive a oportunidade de pegar justamente essa transição. Que transição é essa? Das pessoas físicas terem acesso ao plano odontológico. Porque, de novo, era visto apenas como preciso trabalhar em uma empresa que me dê ticket de alimentação, ticket de refeição, plano de saúde e
plano odontológico, ou seja, a famosa cesta de benefícios. Então, a Odontoprev ela vem justamente para destacar o valor do plano odontológico à pessoa final, ao público final, que pode ou não estar atrelado a uma grande corporação, a uma pequena corporação. E é interessante que quando a gente vai para os Estados Unidos, pelo menos os que imigraram para lá, o tratamento dentário é no Brasil, né? Eu não sei o que a gente tem, mas parece que é um mercado mais desenvolvido do que a média do mundo aí, né? O Brasil ele acaba formando muito profissional, né? Acho que isso por si só dá acesso à população. Então você tem, basicamente, por exemplo, vamos falar dos nossos 30 mil dentistas credenciados, né? Eles estão esparramados em mais de 2.000 municípios. Aham. Então isso traz uma pluralidade de acesso gigantesco para o beneficiário. Então, pô, se ele está viajando, se ele está simplesmente morando naquela região, ele mudou daquela região, o plano está acompanhando ele por esse território nacional. Sim. E me diga uma coisa, ô Gustavo. A cabeça já começou a mexer aí que eu tô sentindo. 30 mil dentistas, 9 milhões de beneficiários. Já tem problema para resolver. Só o sistema de cadastro já é bem amplo aí, né? Tem. Do seu ponto de vista, e eu também pulei a sua parte, já se apresentando antes disso, né? Que tipo de dica, sugestão você dá para uma empresa do tamanho da Odontoprev sobre o que não fazer para depois a gente falar o que fazer? Qual que é o seu background, do que você entende? Já mexeu com inteligência artificial? Gosta dela? Muito bom. Isso porque eu ia te fazer uma pergunta, mas eu vou tentar lembrar ela quando eu terminar, que agora ele me complicou aqui. Eu sou o Gustavo Zaniboni, eu tenho uma consultoria boutique junto com o César Taurion de estratégia para implantação de inteligência artificial, a NANC. Eu trabalho na área 70 anos? faz bastante tempo, eu trabalho com tecnologia desde esse tempo de vocês aí, de COBOL, eu não sou tão velho assim, mas eu lembro disso, eu era bem criancinha, já fazia sim, alguma ele coisa. é velho, sim. E eu tô sempre tentando cutucar o estado de arte. Então, eu consigo desde falar de estratégia, de negócio, até descer para um nível um pouco mais de escovar bit, como o Ale sempre fala. Então, eu dei muita sorte, porque eu sempre tive a oportunidade de fazer as duas coisas. Então, eu não fiquei nem muito escovador de bit, nem muito só sem pôr a mão no código nunca mais. Aham. Então, por isso, eu chego com alguma vantagem, digamos assim. E sua Porque formação ela é maior em eu sou matemático. matemático? Eu fiz mestrado em ciência da computação, mas eu trabalhei com tudo. Eu trabalhei mais de 10 anos no mercado de defesa. Então, quando você trabalha no mercado de defesa, você trabalha, se não com o estado de arte das coisas, pelo menos com bastante P&D, né? Porque não tem, defesa é difícil. Ninguém te conta como é que você faz um míssil, ou como você faz uma integração no avião de caça, ou como você vai fazer um submarino nuclear. Você tem meio que fazer as coisas por conta própria. Mesmo quando você tem transferência de tecnologia, isso não é trivial. Ninguém dá essas coisas de mão beijada. Então você acaba tendo que estar ali cutucando o que tem de mais novo ou de mais Não é profundo. nem cutucando, é semeando, né? E eu gosto sempre, ô, Juliano, de levar o Gustavo comigo. Eu brinco com ele que ele é o exterminador de sonhos. Porque toda vez que a gente descobre algo legal, ele já faz... É porque você não abriu o capô. É porque você não sabe o que vai acontecer. Eu acho que a indústria de defesa fez isso contigo, né? Não é um lugar para você errar muito, Não, né? e a gente tá num momento de muito hype, né? Quando saiu o ChatGPT em 2023, a gente já tinha os tais Transformers desde o paper de 2017 e a gente já tinha a IA generativa desde 2014, lá com os GANs, a Generative Adversarial Network é de 2014. Então, o que aconteceu? Eu brinco, né, que é a primeira tecnologia que chegou depois da rede social. Então, o hype está muito forte. Maior do que da própria rede social, eu acho, né? Maior, mas é que o que acontece? A rede social ajuda a amplificar. Sim, Então, por isso, né? Porque ela está sendo usada como o mecanismo de divulgação de tudo isso. Sai uma notícia e todo mundo aumenta ou dá a sua visão.
E isso é bom e é ruim. É bom porque tá todo mundo falando de IA, então eu que sou da área, a gente que trabalha na área, a gente consegue avançar e tem oportunidade. Eu lembro, eu converso muito, conversei uma vez até com o professor Anderson, acho que num congresso que a gente conversou, e num bate-papo assim, né? E é aquele negócio, antes você chegava numa empresa e falava, vamos usar IA para resolver esse problema, o cara torcia o nariz, falava, não, como assim usar IA? Pra que IA isso é tudo, coisa né? de universidade, não vou fazer nada. E hoje não, então hoje foi bom porque abriu um espaço para que a gente consiga usar mais tecnologia para resolver as coisas. Mas por outro lado, tem muita gente esperando A, que com IA a cartola mágica. você, É, tudo muda, né? todos os problemas são E eu acho resolvidos. que você deve ter tá vivendo isso lá. E daí a pergunta que eu ia fazer para você você foi para lá, para o Dr. Prêmio trabalhar com tecnologia. Isso. Ah, você já Então, chegou lá. exato. E uma pergunta que você pode colocar no seu contexto é: empresa pequena, eu acho que a gente arrisca um pouco. Empresa grande por si só já começa a ficar complexo. Empresa grande regulamentada fica triplamente complexo e É, ligada à saúde. é. Então, o que você gostaria de saber se ele faz ou não faz? Ou que dica você traz sobre um caminho a não se arriscar? A, a questão é justamente o se arriscar. Se você começa uma jornada dessa, em qualquer nível de empresa, sem avaliar risco, e o risco é diferente dependendo do nível de empresa, como você bem falou. Então, você tem uma empresa que está lá, área de saúde, você já tem uma parte de compliance muito complicada com LGPD, com privacidade. Você bem ou mal vai precisar de dados para fazer muita coisa. Então, se você não avaliar risco quando você está falando de inteligência artificial ou de qualquer nova tecnologia, você tem chance de errar. Uhum. O problema é assim, pô, mas só tem chance de errar? Não, tem muita chance de acertar também. Só que a coisa está tão rápida que se você desviar do caminho, você vai rapidamente para o caminho errado também. Então, talvez se você pudesse contar como é que foi, porque quando você chegou há 10 anos atrás, né, a gente não tinha ainda esse barulho todo. Uhum. Provavelmente a gente estava começando a automatizar coisas. Big Data, você deve ter passado toda a pressão de privacy lá e estamos lidando com dados sensíveis. E daí chegou a IA para jogar mais um caminhão de problemas em cima, né? É. Então, como é que conta esse Essa caminho? jornada. Vocês olharam para risco desde o começo? A parte de compliance segurava? Eu basicamente eu assumo o digital e a verticalização de analytics em 2019. Então eu entro na companhia em 2016, então 16, 17, 18 e um pedaço de 19 eu sigo ali num ecossistema back-office Uhum. e muito focado em automação, melhorias Atendendo a própria processuais, empresa. atendendo a própria empresa. Certo. A minha virada ela começa em meados de 19, orientado ao digital, orientado a dados e já começando a fazer análises em matéria já de analytics mesmo, Uhum. né? Porque a gente começa já lá atrás fazer um Shadow Lake, né? Fez ali um Shadow Lake. Vamos lá, trazendo para nossa audiência aí. Até eu tava entendendo o que era Lake, agora já tem o Shadow Lake. O Lake era quando a gente consegue reunir todo aquele volume de informação que cresce exponencialmente e tenta colocar um analytics que é para interpretar um pouquinho desses dados, né? O que seria o Shadow Lake? Shadow Lake, basicamente, nós pegamos uma aplicação, no caso era um CRM inteiro, e criamos um lake só dele que não conversava com mais nenhuma outra informação da empresa. Aham. Então, a partir dali, nós começamos a gerar insights. Então, isso chamou a atenção da empresa e falou, poxa, por que não, então, investir na reorganização do data lake da companhia? Eu começo um projeto em 2020 para reestruturar completamente o lake da companhia, ou seja, do zero. Então, Isso. nada foi Como é que aproveitado. isso é uma Tecnologia, puxada arquitetura, sua? foi uma puxada minha. Legal. Puxada minha. Então, a gente começa, de fato, em 2020, escrever tudo do Mas zero. ela já tinha um data lake. Ela tinha um data lake que foi descontinuado. Tá. Aí tem um ponto de atenção. Em 2018, nasce o nosso primeiro robô, um RPA, Uhum. né? Ou seja, pega dado daqui, leva dado ali, preenche um campo aqui, preenche outro campo ali, bate com outro campo.
no fim, um RPA tradicional. Então, Sem IA, sem IA, determinístico. determinístico, Uhum. processo mapeado. Então, nasce o desejo de exponenciar o RPA. Então, eu me lembro que a primeira conversa que nós tivemos com o nosso RH foi no sentido de que a gente precisa de mais RPAs, porque nós sabemos que tem muito processo manual na companhia, mas a gente precisa de mais. Poxa. Surge então uma ideia simples e que para nós foi de fato uma marca d'água e uma virada de página. Foi dar nome e colocá-lo dentro da companhia de forma hierárquica. Então nasce um robô com um nome. Esse nome vai debaixo de uma estrutura. Então hoje nós temos um organograma de robôs. Ah, legal. Então quando você olha, você percebe assim, financeiro, jurídico, contas a pagar, contas a receber, todos os robôs que trabalham dentro daquela hierarquia da companhia. E o que eles fazem? Já pode fazer pergunta difícil? Já deve, mas eu já tenho também. Mas aí você mistura. Vai lá, manda Não, ver. a questão é, em algum momento você vai falar como é que as coisas estão hoje. Aham. E uma das coisas que eu sempre falo, mas eu vou dizer aqui que eu sempre tive dúvida, é assim, muitos processos você tem que resolver com RPA. É o tal do orquestrador determinístico. O que é um RPA, né? A gente sempre O pergunta que essa significa essa sigla? É- RPA. É um software que vai automatizar etapas de um processo. E um processo, por definição, é algo que tem etapas muito claras, o que entra, o que sai direitinho, e as decisões que você tem que tomar para ir para um próximo. É um processo, né? E tem muita gente que pensa em IA com agentes onde o orquestrador ou o processo não é determinístico. Você põe agora um LLM Uhum. que toma as decisões. Uhum. Como que hoje você tem usado agentes ou orquestradores agênticos, né? Esses que eles tomam a decisão se vão seguir todos os passos, ou você continua tendo seu orquestrador determinístico, mas eventualmente com o outro nó do seu RPA, usando os agentes ou usando os LLMs novos? Viu só, né? Falei que É. a produção já vai ter que arrumar aqui o glossário, né? Vai ter que vai ter que aparecer. ajustar, O papo ficou pesado. Boa. Vamos lá. Mas quando é importante dividir, porque assim, em caráter experimental, nós temos sim aqui agentes já indo para a última milha, tá? Em caráter de ambiente produtivo, ainda determinístico. Aonde eu quero chegar com isso? Quando eu testo, nós temos um ambiente hoje muito mais sofisticado em termos de pessoas e arquitetura para testar N oportunidades e possibilidades, né? Até alguns anos atrás, não. Era mais fechado, eram menos ambientes de teste. E quando eu falo ambiente de teste, eu não me refiro a HML, Prod, Dev, aquele tradicional de ambiente de software, né? Eu estou falando de fato de você pegar uma dor de negócio, Sim. transcrevê-la para uma linguagem e tentar simular todo aquele ecossistema em um ambiente seguro e que não traga nenhum tipo de risco para a operação. Então é um pouco disso que a gente está falando. Então, resumindo, para a última milha eu tenho em caráter experimental, /teste, P&D, e no ambiente produtivo todos os determinísticos. E com uma expectativa boa de que vai se transformar em um processo mais agêntico, que vai ter mais o LLM atuando, ou te mostrando que o determinístico ainda tem um longo tempo de vida pela frente? Eu prevejo o seguinte, Ale, eu não vejo o determinístico morrendo tão cedo, porque muita coisa em grandes companhias ainda é leve daqui para lá, né? O E 1 não para foi 1, feito 1 ainda, para né? N não foi feito ainda. Tem muito espaço. Converso com muita gente de mercado, então tem muito espaço. E o que vale citar, quando eu olho, por exemplo, o determinístico, imagina que nós já chegamos em 500 mil horas automatizadas. 500 Cara, são mil 500 mil horas. horas 500 mil automatizadas. horas. Faz a conta aí, matemático. 500 Imagine mil assim, 2 salários mínimos, trabalha quantas horas por? 40 horas por semana. 160 horas. 160 horas é dinheiro. É isso aí. É dinheiro. É isso aí. Então, o nosso objetivo e uma frente nossa de atuação é assim, quais RPAs
podem ser descontinuados e são descontinuados pela evolução sistêmica, pela evolução processual. Então tem um time que olha e descontinua, e tem um outro que olha e fala o que ele não está fazendo e pode fazer Uhum. dentro de determinístico, e agora a próxima etapa é quando que ele morre e nasce aqui a V2 dele, mais inteligente, mais orientado. A gente vai ter que marcar uma próxima daqui um ano, daqui uns 6 meses, mas eu ainda acho que você vai continuar com a orquestração sendo com passos de processo bem definidos. Aham. E daí, em determinados momentos, você vai dar um pouco mais de liberdade para a tarefa pontual. Isso. Mas o escolher se eu sigo ou não todos os passos, para uma empresa que tem processos bem fortes e bem estruturados, você não pode deixar, porque se você pular, se o modelo achar, se o agente achar, chame como quiser, se o sistema achar, agora é harness o termo, Meu Deus, tá? tem mais Agora é termo esse que é o agora? termo. É harness, todo mundo vai falar só isso agora. O meu orquestrador de 2023 é o harness, tá? Aham. Se o sistema achar que não precisa de um passo do processo, ele não pode pular para Entendi. os processos. Agora, quando você tem uma atividade criativa, que é um negócio que outra hora a gente conversa com mais calma, mas daí tudo bem, porque daí uma atividade criativa que não é um processo, por definição, um processo é algo que você pode até ter um if, né? Se o modelo achar que não precisa ou não preciso, ok. Mas se esse if não tiver previsto, é muito difícil você disparar multi-agentes e falar resolve Acha aí, aí, resolve acha aí aí. do seu jeito e pôr um texto explicando. Quando a gente Tem fala razão. de agente com IA generativa, autônomo é basicamente isso, né? Você, nesse sonho de passar um problema e tomar uma cerveja e quando voltar ele pensou, né, pela lógica matemática dele numa solução, mas os guardrails, quando você coloca muitos, você não anda. Se você não coloca nenhum, significa que ele pode, no limite, tirar você do processo, né? Dizendo, poxa, é ele que está me impedindo de fazer. Então, se eu tenho essa obsessão por resolver o problema e é ele que está me atrapalhando, eu vou fazer isso. Se tem um diretório que está me atrapalhando, eu vou deletá-lo, né? Isso. Se tem uma pessoa que está me gerando prejuízo, eu vou retirar essa pessoa do sistema. Isso torna tudo muito complexo. Vamos voltar aqui então para fator humano dentro de grandes empresas, independente de ser regulamentada ou não. O sonho da base de dados, né, do Analytics, do Big Data e agora da inteligência artificial é que a gente reduza silos. E a gente sabe que isso é muito romântico, é teórico, porque o fator humano além das áreas tentarem sobreviver, cada um tentando se salvar, os perfis decisórios são diferentes. Então, se a gente tem um perfil que é muito mais precavido, tem o outro que é muito mais ousado, esses dois, em época de vídeos de 30 segundos para a gente tomar decisão, eles não conseguem se entender. Tá passando por algo parecido, sempre passou por isso lá, é o maior entrave a gente evoluir porque a gente precisa negociar muito entre áreas e perfis diferentes. Conta um pouquinho como é que você enfrenta isso no dia a dia. Para que a gente entenda a necessidade da área de negócio em si, primeiro você tem que ter a proximidade de pessoas, né? Você não vai fugir dessa relação e ela é super importante. E nessa relação você descobre mais do que necessidades, você descobre dores que de repente ele já está ali de algum jeito tomando um remédio caseiro, né? Que são os shadows, né? Sim. Querendo ou não. E meados de 2025 eu escutei uma frase que a partir dali mudou a minha forma de pensar sobre shadow. Shadow é oportunidade, porque ela te mostra um lado de desalinhamento estratégico, ela te mostra um lado de que o seu ecossistema não está de fato ecoando dentro da companhia. Então, de repente, você constrói uma solução maravilhosa, treinou 20 pessoas e achou que aquelas 20 pessoas vão avisar 2.000 pessoas que aquilo funciona e é a salvação. Né? Então, a partir desse momento, a gente entende que, e de novo, nós já havíamos feito trabalhos de cultura, de governança, e esse trabalho é muito forte. Nós temos uma academia chamada G-Dados, com a temática Star Wars dentro da companhia. Olha que legal. Esse G-Dados forma as pessoas dentro da companhia, dentro da universidade, da Odontoprev,
a entender sobre dados, entender sobre inteligência artificial, entender sobre a segurança do dado, sobre governança. E é na medida que as pessoas vão evoluindo com as patentes, né? Você vai chegar lá no grão-mestre de dados, você parte ali de um Gostei disso Dadawan, aí. Coisa de você, nerd, é. você, você adquire as melhores licenças das ferramentas. Então, essa gamificação aproxima a gente das áreas de negócio, porque é muito importante você estar de fato entendendo esse dia a dia, e vai aos poucos quebrando essas barreiras. Mas ainda não é a solução total. A solução total talvez seja, e não tem uma resposta Não dá pra perfeita, cravar, não né? dá para cravar, é que tudo vai ser em torno do que a TI imagina ou não vai rolar. Não é assim. Esse é o romantismo. Sim. A TI achar que ela tem a governança de tudo, enxerga tudo, esse é o romantismo que a gente não pode cair. Certo? E a gente passou por um tempo que talvez esteja começando a ser superado, em que primeiro a gente brinca, né, que fazia muita piadinha com o médico, que era só ele quem sabia, e ele tinha uma soberba, depois os advogados, que se não falasse com ele ia ter problema, e depois foi a turma de TI, né? Exato. Se me maltratar e pisar no meu calo, eu desligo o sistema e ninguém vai saber como ligar, né? É um problema cultural, certo? Mas eu ainda vejo uma dificuldade muito grande no mercado, eu chamo isso de ponte quebrada, esses perfis acabam se distanciando mais e mais, e isso é muito problemático para a empresa. Quanto mais complexo vai ficando o técnico, mais eu me distancio da área de negócio, e parece que mais o time técnico descobre ferramentas e possibilidades, e mais ele foge da rua. Então eu sempre provoco essa turma, poxa, saia da frente do computador pelo menos um dia, para que você entenda o problema de negócio, e mais do que tudo, né, proponha para aquele cara de negócio que não sabe que existe uma solução possível, que ele ainda nem sabe que está doendo, que ele não sentiu a dor, que ele não sabe que existe a possibilidade. Porque para mim, você que fala muito em riscos de tecnologia, eu falo muito em risco da inação, né? Não agir é um grande risco. Tem um problema que acontece que quando a gente fala do Shadow IT, né, que é onde começou antes do Shadow AI, a gente tinha daí o Bring Your Own Device, né? Traz o seu dispositivo aqui para dentro. Uma das coisas que a gente sempre falou é assim, bring your AI para dentro. Quer dizer, se você acha que tem um jeito de resolver um problema, seja o cara do negócio, seja o cara da TI, traz. Mas não é que traz e começa a usar, traz pra gente olhar, vamos olhar todo mundo junto. Você vai começando a pôr uma cultura do cara falar, eu vi ontem lá no Instagram essa ferramenta, testei em casa, foi ótimo, acho que vou usar aqui. Ele não pode chegar e usar, porque a gente tem um monte de problema de governança, né? Se antes a gente tinha problema de governança só com TI, sem IA, imagina agora, cada um podendo fazer a sua solução, cada um podendo acessar um modelo, cada um podendo acessar um chat, tem ferramenta, tem iniciativa que você constrói em casa, fica um ambiente hostil, né? Mas esse traz a sua IA para dentro foi uma coisa que normalmente dá um pouco certo. Agora, o incentivo a trazer ou a orientação? A pedir, quando a pessoa tem, imagina que eu sou um funcionário, um colaborador, e eu tenho lá meu trabalho do dia a dia, eu tenho as minhas ferramentas que eu faço, e eu falei, nossa, agora eu usando a ferramenta tal, eu acho que eu consigo acelerar meu trabalho. Por exemplo, tá? Sim. Eu sei que você já falou que agora a fase é de gerar receita, não só de melhorar o operacional, mas vamos no exemplo mais simples. Ao invés de eu tentar usar escondido, que é o tal do Shadow AI, ou de eu simplesmente, não vou nem falar nada, porque aqui na minha vida, pessoa física eu posso fazer, mas na empresa eu não posso fazer, é ter um canal para eu trazer e propor para a empresa. Falar, olha, vi essa ferramenta ontem em casa e acho que ela vai me ajudar para resolver aqui. Daí, você vai ter um monte de doideira, gente querendo usar a ferramenta que não vai, mas você vai conseguir, pelo menos, evitar um pouco o shadow. Porque há uma frustração também quando você descobre algo, tenta trazer e não consegue, então, né? Assim, é sufocar, né? Sufocar, você não pode sufocar. Boa palavra. Aí, em outubro de 2024, justamente pensando nessa história de não sufocar, a gente criou o OdontoChat. O OdontoChat, ele é uma IA generativa
treinada com os guardrails da companhia, ou seja, ética, governada, com segurança, onde, por exemplo, você pode subir dados lá da Locais. sua área, fazer trabalhos locais, uma outra área fazendo, os dados não se cruzam, todos estão ali segmentados e Aí você tem a perfilados. governança funcionando. Você tem a Você governança funcionando muito bem desse jeito, justamente porque para tirar um pouco essa ansiedade de que, poxa, eu poderia aqui estar usando a ferramenta A, a ferramenta B, a ferramenta C. Por que que eu estou usando essa? Cara, Uhum. experimenta, dê um voto de confiança. Então hoje, quando a gente tem mais de 50% das pessoas da companhia utilizando diariamente, Poxa, isso é um excelente número. isso, A empregabilidade isso da empresa mostra, melhora. exato, isso mostra que a aposta que nós fizemos lá atrás em trazer uma IA à mão de todo mundo, então ela funciona hoje no celular corporativo, no tablet corporativo, em todos os notebooks corporativos. Então, a pessoa pode estar em qualquer lugar, pode estar no seu home office, que ela vai estar com a IA da companhia ajudando ela no seu dia a dia. Seja para ajudar a construir uma imagem, seja para melhorar um texto, seja para fazer uma pesquisa de mercado, visitar um cliente, ela vai ajudar. E isso que ele está falando é muito importante, porque normalmente empresas maiores ou empresas que têm um compliance mais forte, precisa fazer com que. Não adianta eu dar o ChatGPT, o Claude, o Gemini, o X e cada um poder usar qualquer um Que era o desses. que nós queríamos evitar. Porque Entendi. daí você tem vários pontos de entrada e você não consegue entender o que está acontecendo. Entender o que está acontecendo E diverge não muito, né? não é ficar no detalhe, mas é ter a governança. Então o que você faz? Você põe uma interface padrão. Como é que é o nome? Odontochat. Odontochat. Você põe a interface padrão e tudo que passa por lá você está governando. Você está sabendo quem está usando, para que está usando. Você consegue pôr guardrails adicionais que as próprias IAs não têm. E uma coisa que vai acontecer no futuro, e que talvez aconteça mais rápido do que parece, é que tem certas empresas que elas são muito reguladas. E assim, né? Eu falo isso baixinho, que ninguém me ouça, tá? Tá gravado. Se Quando você- responsabilize. Quando você manda alguma coisa lá para o ChatGPT, manda alguma coisa para o Claude, mesmo que seja o seu Copilot no seu Azure da sua empresa, esses dados que você está pondo no prompt estão indo para uma fazenda de GPUs que está rodando em algum lugar do mundo, você não sabe onde é que é. Algo pode E acontecer. aprendendo sobre o seu negócio, sobre a Isso. sua estratégia, que é uma coisa também que era o nosso objetivo de mitigar. Poxa, nós temos a nossa estratégia, o nosso jeito de fazer, e isso nos diferencia dos concorrentes. Isso trouxe a Odontoprev, o grupo Odontoprev até aqui. Então, se eu libero isso só pela necessidade, ou pela vontade, ou pelo desejo de usar Cloud, GPT, logado ou deslogado, Deixa cara, escapar o eu vou ativo me perder. precioso, né? eu vou me E perder. a ideia é trazer isso para rodar com uma AI. Agora a gente tem um monte de modelos open source de qualidade, né? O Kimi. Que você roda local, né? Você não precisa nem rodar local, mas você roda dentro de uma infraestrutura sua. Hoje a gente está muito amarrado ainda Sim. com a AWS, etc. Mas amanhã você vai ter data centers e modelos rodando nacionais, a tal da soberania e tal, e daí você vai conseguir rodar, mas mesmo rodando numa cloud, mas dentro do ambiente seu, você já expõe muito menos essa Isso aí. inteligência, porque a gente está treinando os modelos que a gente Sim. usa. Ponto. E a gente tem que tomar esse Eu cuidado. às vezes me contesto, e de novo, isso é interessante, essas são os atritos na hora que sai fogo nas empresas, né? Tamanha a velocidade, a transformação, quando eu tenho o trade-off de andar rápido ou de me proteger, é muito difícil tomar essa decisão. Eu queria te fazer uma pergunta agora, puxando para o lado de humano, de como executivo, e até falando a outros executivos que não puxam uma área de tecnologia. Compartilha com a gente como é que é hoje o seu momento de aprendizado, ou seja, como é que é a administração da sua própria agenda. É coisa demais, só para testar já seria suficiente para acabar com a sua agenda. E você deve ter 1000 missões entre se relacionar dentro da empresa, se relacionar fora da empresa, cuidar da sua vida pessoal, da sua saúde, da sua família, de tudo isso, e precisa separar um tempo para o tal do reskilling. Como que você divide ou escolhe, ou você vai aprendendo no flow? Acho que algumas coisas são aprendidas no flow, né? Ou alguns aprendizados são de fato no dia a dia entre uma agenda e outra, e isso que é legal também. Mas eu separo meu período da noite. Da noite? Poxa, Não tem Extra para onde time. fugir. Não tem para onde fugir, né? Durante o dia ali existe uma dedicação
Operacional, né? quase que total, né? Porque total também é muita coisa, né? Tem sempre alguma coisinha acontecendo, mas tem o período da noite ele é dedicado ali onde de fato eu paro, eu assisto um lançamento, eu assisto uma entrevista, eu tento entender o que que aquele modelo mudou do modelo anterior, o que que algumas empresas fazem que a gente não está fazendo. Então, por exemplo, já durante, né, o horário ali, de fato, o dia a dia, como executivo, benchmark. Sim. É muito importante aprender com quem está fazendo coisas diferentes. Ou seja, se relacionar. Exato. E aí é uma coisa importante, não se prenda ao seu setor. Porque Completo, IA e concordo. tecnologia não é sobre saúde. É sobre, de fato, você ter missões, desafios que são semelhantes. É transversal, Então, o desafio completamente. de receita, ele existe. O desafio de venda, ele existe para qualquer setor. O desafio de reter cliente, ele também existe para qualquer setor. Então, se tem uma empresa de um segmento varejista, farmacêutico ou alguma indústria, Sim, sem eu dúvida. preciso aprender com eles. Até porque comércio, 50% é comércio. É sempre E vocês, falando em 9 milhões, né? Quantos colaboradores no 2.000. Doutorprev? 2.000 2 mil. colaboradores. É uma empresa só para cuidar da empresa, né? Imagina, só o RH dessa empresa já precisa de uma série de coisas, porque é uma empresa por si só. É sempre CAC versus LTV, né? Ponto. Você reduz É, o CAC e- aumenta o LTV. Mas assim, vamos lá, né? Um baita de um desafio para nós. Hoje você falou sobre coisas que a gente tem que desfazer, jogar fora e refazer, né? Essa escolha do que transformar, do que corrigir, do que esquecer e começar algo novo. O que que nós vendemos hoje, como qualquer empresa, eu estou vendo isso quando eu converso com diversos segmentos. Poxa, o que que é a sua empresa hoje? Antes ela vendia sapato, não, agora ela atende homens, inclusive, com andropausa. Fala, nossa, mas como assim? Antes o meu concorrente, agora é o meu parceiro. A gente trabalha junto, só que num terceiro negócio. Em outros momentos, em outras verticais, eu estou competindo. A gente deu um nó danado no mercado e eu queria pegar essa parte final justamente para a gente falar sobre a parte de vocês. Em 9 milhões de clientes, significa que ainda buscando mais mercado, num mercado que ainda teve gente que nunca nem acessou, né? Que ainda pode ser mais universalizado, vai se entrar uma era que tende ao zero clique. Ou seja, você tem toda uma área de tecnologia dentro da empresa e de marketing pensando em como criar uma narrativa para humanos, um bom banner, um bom vídeo, a questão emocional, aquele artista, mas que daqui a pouco eu vou para um gadget, um dispositivo seu que está extremamente personalizado e a gente está dizendo de algo que já tem tecnologia para isso, em que eu começo a bater papo. Lê-se aí Gemini, GPT, principalmente o Chat GPT, que é quem mais se aproxima da massa, né? Da linguagem mais acessível possível, sem eu saber exatamente o que está acontecendo por debaixo do capô. Como é que você está olhando isso como tecnologia nessa mudança de mindset? A gente tem que mudar todos os sites, a gente tem que acelerar, a gente tem que soltar verba para isso, a gente tem que envolver a narrativa dos próprios diretores no meio digital, ou isso nem passa pela sua área? Para odontologia, acho que o digital nunca foi tão verdade quanto é hoje, né? Diferente, por exemplo, da saúde médica, onde uma pessoa lá pega um sintoma que ela tem e vai em qualquer IA, O Dr. Google? a IA ainda não vai Aham. prescrever o tratamento odontológico dela fim a fim a ponto de executá-lo. Uhum. Você ainda precisa, e tomara que ainda precise por um bom tempo, de bons profissionais, de uma boa formação de profissional de odontologia nesse país, para que você de fato tenha um tratamento odontológico de qualidade. Mas a escolha do produto, a jornada que ele faz digital, ela vai ser testada minuto a minuto. Então, atenção aos detalhes é primordial. A evolução do ecossistema digital é fundamental. Então, você precisa continuar reinvestindo o tempo todo nessa jornada. As duas agora. As duas. Uma que conversa com robôs e uma As que duas. conversa com As humanos. duas. Então, As duas. estava pouco trabalho, As duas. agora dobrou, né? Porque o digital meio que ele se misturou, mas É. a falar com o robô não precisa de
beleza, né? Não precisa de vídeos, não precisa de artista, precisa entrar na conversa e na narrativa. É um novo mindset que quebra os nossos paradigmas, né? É um aprendizado novo para todo mundo, né? E quando a gente olha, por exemplo, para a busca de plano, né? Vamos supor que nesse momento agora quero buscar um plano. Pô, quais são os critérios e os benefícios que a Odontoprev oferece a ponto de estar ranqueada para um agente? Então a gente tem que ficar o tempo inteiro pensando nisso e evoluindo o nosso ecossistema digital para ficar bem ranqueado e convencer agora os agentes que somos o melhor plano odontológico da América Latina. E aí eu queria que você... É mais do que isso. Eu acho que eu vou antecipar, porque eu acho que você sei, que nem tô perguntando de plano de saúde, fala sobre essa questão de intenção, eu só quero cortar minhas despesas. É mais do que isso. Ou então a pessoa falou, nossa, eu preciso de um dentista, e a IA vai falar, legal, mas por que você não faz um plano odontológico? É isso. Capturar a intenção. Passa a ter que capturar a intenção, e a intenção não vai ser óbvio, porque o óbvio, todo mundo está meio que já se preocupando, né? Quando eu perguntar para ela qual é o melhor plano odontológico, eu quero que o Odontoprev apareça. Mas e quando o cara fala, nossa, estou com um problema financeiro, preciso economizar antes disso ainda. Quero economizar. Ele vai falar, então, é melhor você fazer um plano odontológico, faça aqui. Inclusive, né? Inclusive aqui é muito bom. E como aparecer, né? Essa é aonde eu acho que tem uma dificuldade, porque não basta só você, no seu site, na sua comunicação, afirmar que não, eu sou o melhor plano odontológico, etc. Isso não entra nem no pós-treino, nem no pré-treino das IAs para a resposta de que eu quero economizar, ou eu tô com dor de dente e daí eu tenho que pensar no plano odontológico. Fica mais amplo, fica mais complicado até do que o SEO que a gente fazia por palavra-chave, por indicar ali o caminho, né? Eu acho que a gente tem muito que estudar e que entender como é que a gente vai fazer para ser citado justamente quando a pergunta não é direta. Tem que ser citado quando a pergunta for direta, com certeza, e tem que ser citado quando a pergunta não for direta. Quando você presumir aquele contexto, né? E aí é a hora que o matemático volta para moda, né? Porque lembra do KD? Capturar a intenção. Lembra do KD? Então. Antes do Google? Lembra de... não quer contar a idade. Porque se você errasse uma letra, ele não localizava, né? Aí você entrou numa semântica e agora você está num algo muito maior. Eu sofri muito com o Yahoo. Então, assim, aquilo lá era o suprassumo daquela época, né? Nós estamos numa ciência nova, não é isso? Meu avô me contava desse negócio de KD. Teve. Mas em algum momento da vida teve isso. Mas olha, isso é um ponto importante, né? Porque quando a gente vai para agente, tem o agêntico que são várias coisas, mas eu vou dividir pelo menos em duas rápidas, né? Tem o agêntico em que a pessoa vai dar um comando para um agente e o agente vai ter que se virar. Então eu quero marcar um dentista, ou ninguém vai falar odontologista, né? Eu quero marcar um dentista, ou eu quero arrumar meus planos de saúde, eu tenho aqui, e daí esse agente, quando ele for falar com a Odontoprev, provavelmente ele vai usar um WebMCP ou alguma coisa do tipo, direto no site dele, no sistema, vai conseguir entender o que ele tem, vai conseguir entender os planos, e o agente vai me devolver, olha, eu achei esse plano aqui a colar. Então, se ele não estiver fazendo essas coisas, o agente nem vai conseguir. A gente não vai crawlear a página dele para descobrir o plano, nem porque ele não consegue, mas porque é muito impreciso. Ele precisa de um serviço. O WebMCP é um serviço que eu pergunto. Você tem plano? Quanto custa? Qual que é o critério? E o agente coleta lá. Mas vai ter muita gente que não vai delegar para o agente fazer tudo, fazer a compra sem clique. Com certeza, vai levar um tempo. Muita gente que vai parar lá no cliente aberto do ChatGPT e vai falar aquilo, né? Me ajuda aqui a arrumar minhas contas, tá aqui o que eu tenho. Ó. E daí e aí, como é que eu apareço aqui, né? Porque ele vai citar alguém. E aí é mais um tempo de podcast, mas é muito interessante saber que muitos não compreenderam, não ouviram falar nisso. Alguns começaram a ouvir e estão entendendo que é só produzir uma página. E, por fim, alguns mais técnicos vão entender qual é a lógica por trás disso tudo, né? Aqueles termos mais complexos como
grafos, não é isso? É nós semânticos, como é que uma palavra se relaciona com outra e que no fim da linha é cheio de cálculo matemático. Quem realmente dominar isso, e eu entendo como uma nova ciência, pelo menos até que todas as empresas se movimentem, e aí eu deixo essa palavra final para você, Juliano, que é também uma dica final de como fazer uma empresa grande, um transatlântico, conseguir se movimentar para capturar a oportunidade, capturar valor, justamente por chegar mais rápido antes de toda a boiada, de toda a massa chegar. Primeiro, tem que capturar bem esses sinais, né? Interpretar bem os sinais e saber direcionar o time. Então, não se ocupar, não ocupar o tempo com coisas que Distractions. não vão, Distração. ou É seja, difícil. acabe com as distrações. Avatarzinho E as dançando, né? distrações eu me refiro a decisões difíceis. Parar projetos no meio, rever skill. De fato, tem decisões muito difíceis para serem tomadas que no dia a dia a pressão aumenta. É verdade. Então você precisa ter a clareza de que precisa tomar decisões difíceis, né? Ou seja, vou voltar, né? Sinais, interpretar esses sinais, e tem muito sinal no mercado, seja o sinal de leitura de página, compra por agente, custo e manutenção de infraestrutura futura, reskilling de pessoas, upskilling. Então tem muito sinal no mercado, então a leitura precisa ser simples, rápida e objetiva. Tomar as decisões difíceis, falar não para aquilo que está priorizado, de repente, distraction. Ou seja, E acabar contra com as meio distrações. mundo, né? Isso aí. E contra meio mundo. Juliano Montrone, da Odontoprev, líder em tecnologia, um grande amigo, uma referência no assunto, uma grande empresa. Muito obrigado pela sua presença aqui. E uma das maneiras verdadeiras da gente aprender, também enquanto a gente ensina, a gente aprende duas vezes, mas nada melhor do que conversar, né? Ainda tem muita coisa para a gente fazer entre humanos. E o que eu ouvi na NRF em Nova York esse ano, eu repito aqui: humano é o novo luxo. Muito obrigado por ter vindo aqui, Obrigado. pelo trabalho junto à Brasil DO, que é esse de aproximar o ecossistema tão transversal para que o Brasil não seja um retardatário na adoção e na captura de valor dessas tecnologias. As portas estarão sempre abertas, você e precisa continuar sendo um grande parceiro. Obrigado, foi um prazer. Obrigado, Gustavo. Até a Valeu. próxima. Muito bom. Tchau, gente. Tchau, tchau.